Oi, pessoal do segundo ano, professor Yudi aqui. Bom, mais uma semana aí à distância, né? Essa semana aqui a gente vai trabalhar a aula 67, função exponencial, e isso corresponde na apostila 4, a página 128, se você acompanha aí, né, com a apostila. Mas o que a gente vai fazer aí é uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou apresentar um aplicativo que é o GeoGebra, um aplicativo bem poderoso. Eu deixei ali no Moodle a URL aí para vocês baixarem o aplicativo, beleza? E aí tem também a versão do aplicativo para smartphone e para tablet. Só que eu não recomendo, tá? Porque as funções ficam mais difíceis de ser acessadas, para digitar as coisas é mais difícil. Se você baixar e mexer no computador é muito mais fácil, né? E atinge melhor os nossos objetivos aqui, tá? Que a gente vai ter aí com manuseio, para a gente entender um pouquinho melhor as funções exponenciais, para a gente fazer gráficos e até para você entender outras coisas em física, né? Que você já aprendeu ali em cinemática, né, dos movimentos retilíneos, ou algumas coisas que vocês aprenderam na teoria de funções do ano passado. Dá para a gente fazer isso no Cabri, tá? Então, vamos ver como é que funciona, né? Na verdade, essa aula aqui é um tutorial aí de manuseio do Cabri. Aí eu vou pedir depois algumas atividades do Cabri, desculpa, do GeoGebra, né? Porque tem o Cabri também, mas é outro aplicativo. E depois vou propor algumas atividades aí para vocês realizarem e me entregarem, beleza? Então vamos abrir aqui o GeoGebra, né? A versão clássica 5, né? Deixa eu melhorar a janela aqui para vocês, encaixar a janela aqui, ó. Aê, deixa eu deixar do tamanho visível aí para vocês aí. Aê, bacana. Então você abriu aí o GeoGebra, instalou, né? Abriu a primeira vez, aparece assim, né? Eu vou apagar essas preferências aqui, essas são algumas configurações aí, eu vou apagar isso aqui, não preciso disso. Tem a janela aqui de álgebra, tem a janela de visualização. E essas são algumas ferramentas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar, né? Então, exibir, ó, bem aqui, né? Nessa barrinha aqui, ó, exibir, né, nesse menuzinho, exibir planilha. O que a gente vai fazer é planilha. Então a planilha apareceu aqui do lado, desse lado, eu vou jogar aqui para esquerda aqui, ó, pronto, né, para vocês visualizarem. Deixa eu fechar essa janelinha aqui de álgebra que a gente não vai usar, né? Vamos usar só a ferramenta planilha. Vou arrastar um pouquinho mais para a esquerda. Bom, o que é isso, né? Então, planilha é uma tabela. Então, aqui tem uma tabelinha que a gente vai utilizar para a gente montar o gráfico de uma função exponencial. Poderia ser de uma outra função também. Só que, nesse caso aqui, eu cliquei com o botão direito do mouse, né? Que não é utilizado com muita frequência. E aqui vou mostrar os eixos. Tá aí, e vou também mostrar a malha. Ó, tá aí, né? Para a gente enxergar aí direitinho, para ter mais precisão aí, né, dos pontinhos que a gente vai criar. E aqui na planilha, primeira coisa que eu vou fazer, ó, cliquei em um desses espacinhos que a gente chama de célula, a gente vai clicando aí nas células, e vou colocar um valor para essa célula, -3, ó, é uma tabelinha, né? E aí, digitei -3 aqui no teclado, pressionei Enter, vou colocar -2 agora, ó, né? E aí, depois disso, esses são os valores de x, tá? Da variável x. Eu vou selecionar esses dois, poderia continuar clicando -1, 0, 1, 2 para os valores de x, mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar e vou arrastar aqui para baixo, ó. Arrastei, ó. Então, o que acontece? Opa, deixa eu desfazer e fazer mais devagarzinho para vocês. Selecionei esses dois. Tá vendo que quando eu vou com o cursor bem em cima desse quadradinho azul que tem nessa pontinha aqui, ó, tá vendo? Muda o cursor, ó. O cursor é flechinha, ó, virou uma cruzinha. Quando vira essa cruzinha, se você deixa o botão do mouse apertado e arrasta, ó, o
que vai acontecer, né? Ele automaticamente vai entender a sequência lógica. Ele vai falar, puxa, aqui era menos 3, aqui é menos 2 pela lógica. O próximo é o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó, né? Então, eu não preciso ficar digitando tudo. Poderia até digitar, mas não há necessidade. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular o y aqui. Então, nesse espacinho, o que eu quero? Eu quero que aquele espacinho seja preenchido com o valor de 2 elevado a menos 3. Né? Porque é o valor do y. Y é 2 elevado a menos 3. Então, eu vou pôr o igual aqui. Ou seja, eu quero que o valor daquela célula seja igual ao resultado da seguinte conta. 2 elevado a... Aí, ó. Eu vou aqui na parte de cima, exibir, e vou pedir para exibir aqui, ó, o teclado. Quando ele mostra o teclado, ó, tem o teclado virtual, que a gente pode ir clicando, e aí nós temos a opção, ó, de elevar alguma coisa. Ó. É esse, ó, tá vendo? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, é esse elevado. Ou ainda, eu posso vir aqui, ó, né, no teclado, ó, digitar números, e tenho elevado aqui. Estou mostrando para vocês essa opção. Eu poderia simplesmente digitar no meu teclado o chapéuzinho aí que indica elevado. Mas estou mostrando isso aqui porque depois a gente vai precisar disso para usar de repente o π, né? O número de Euler, que a gente viu que é das funções logarítmicas, né? E outras funções aí, ó. Eu posso pôr as letras gregas, né? Ó, tá vendo? Ó? Posso pôr os textos, enfim, tem uma série de opções aí, né, para a gente utilizar. Então, aqui, opa, deixa eu voltar para cá, ele apareceu 2, então, elevado a chapéuzinho, e elevado a quem? Ao menos 3. Como é que a gente põe esse menos 3 aqui? A gente clica em cima da célula que está aqui, né, que é a célula A2. Cliquei, ó. A2, tá vendo? Eu poderia ter digitado também A2. E aí, se eu pressiono Enter aqui, ó, pronto. Pressionei Enter, ele põe um resultado, ele preenche aquela célula com o resultado da conta que eu pedi, né? É igual a 2 elevado a menos 3. Aí, eu poderia repetir o procedimento para as próximas células. Mas vou agora utilizar aquele recurso da flechinha. Ó. Cliquei aqui, ó. Vou pôr a flechinha, o cursor aqui no cantinho, apareceu a cruzinha. Quando aparece a cruzinha, eu arrasto, ó. O que ele vai entender? Que pela lógica, a gente vai calcular as próximas células usando a mesma lógica da célula anterior. Ou seja, aqui é 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. Tá aí, né? Bom, deixa eu fechar essa janelinha aqui que eu não preciso. O que a gente vai fazer agora é plotar, ou seja, colocar aqui no plano cartesiano esses pares de números. Que por enquanto não aparece ainda, porque para o computador ele não vai entender como essas listas aqui são listas de pares ordenados. Vai entender como números, né? Então, como é que eu digo que isso aí são pares ordenados, né? Eu vou pôr aqui nessa terceira coluna igual ao, aí abre parênteses, par ordenado, x valendo o A2, que no caso é o menos 3, vírgula, y valendo o B2. Não coloca os valores menos 3 e 0,13. Por que eu estou colocando o nome das células? Para a gente utilizar aquele lance de arrastar e o computador entender automaticamente. Ó. Vou pressionar Enter, ó. Opa, não apareceu aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho, ó, tá vendo? Ó? Apareceu ó, já na forma de par ordenado, menos 13 e 0,13, ó, ele falou, é o ponto C2, ó, porque é o ponto que está aqui. Entendeu? Então, ele mostrou o ponto já, né? Então, esse par ordenado da célula C2 é o ponto C2. E se eu venho aqui na planilha, ó, de novo deixo o cursor ali e arrasto, ó, vou arrastar aqui, arrastei, pronto, né? Olha só que bonito, ó que beleza, ele já fez tudo bonitinho pra gente. Tá vendo? Alguns de vocês devem ter pensado, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso ano passado, né? Já teria feito o gráfico de um monte de funções. É verdade, né? Mas, enfim, às vezes não se tem tempo pra gente trabalhar tudo isso. Tá aí, ó, desenhou aí os pontinhos.
Só que agora o que eu quero fazer? Eu não quero só os pontinhos, eu quero o gráfico, né? Ó, deixa eu arrastar aqui essa janela, tá vendo? Eu posso arrastar a janela, deixo o botão direito do mouse clicado, arrasto. Eu posso dar zoom, ó, com, né, aquela parte do meio, ó, né, de aumentar, diminuir e tal. Bom, agora o que eu vou fazer aqui, né? Eu quero esboçar o gráfico disso, né? Ou seja, eu quero ligar esses pontos. Aí eu venho aqui na planilha, ó. Para esboçar o gráfico, eu vou inserir agora uma função. Vou pôr igual a... Quem que é a função que eu quero desenhar? 2 elevado a... Agora eu vou fazer aqui no meu teclado mesmo, ó, chapéuzinho, elevado a x. Então, o que o GeoGebra vai entender? Que você está inserindo uma função, que a função y é igual a 2 elevado a x. Se eu pressiono Enter, olha lá, ó, ele já desenhou a função y igual a 2 elevado a x. Esse é o gráfico da função exponencial y igual a 2 elevado a x. Ó. Tá vendo? Ó? Notem que ela cresce rapidamente, olha só, muito mais rápido que uma função quadrática, por exemplo, que uma parábola, né? E ela vai diminuindo, diminuindo aqui. Quando a gente anda para a esquerda, pode ver que ela cola no eixo x, entre aspas. Na verdade, não está colando, ela está chegando cada vez mais próximo. Ó, vou dar um zoom, ó, mais próximo do eixo x, ó, olha só. Só que nunca encosta, olha só. Agora eu vou arrastar para cá, para a direita aqui, olha só. Está chegando cada vez mais próximo, tá vendo? Ó? Só que nunca encosta. Por exemplo, quando x é menos 10, ó, que está aqui, ó, o y vai ser 2 elevado a menos 10, que é 1 sobre 1024, ó, que dá praticamente zero. Olha só, estou dando um zoom aqui, olha só, bem aqui, ó, olha só, ele mostra aqui, ó, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Bom, então é isso, né? Com isso a gente consegue esboçar aqui o gráfico da função y é igual a 2 elevado a x. Eu poderia ter esboçado direto, mas a ideia é a gente primeiro fazer os pontinhos, né? Marcar alguns pontinhos e identificar aí, né? Enfim, o jeitão da função, prever antes da gente traçar de fato o gráfico. Bom, vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, ó, arquivo novo. Vou fazer agora o exercício 2 da página 129. Então, vou criar um arquivo novo. Não vou gravar, né? Vou começar do zero. Ele já deixa aí bonitinho, ó, só não está mostrando. Ó, deixa eu clicar aqui, ó. Opa! Aqui vou mostrar os eixos, vou mostrar a malha. Pronto. Agora, vamos fazer, né? Mesma lógica aqui, ó. Menos 3, menos 2... Estou fazendo aqui no meu teclado, tá? Selecionei esses dois, venho aqui com o cursor no cantinho, ó, vou arrastar aqui e vou colocar agora que o valor dessa célula é igual a, abre parênteses, 0,5, né? Então, né, 0,5 está 0,5, elevado a, e chapéuzinho aqui no meu teclado, elevado a 2. Opa, saiu. Deixa eu digitar de novo que ele saiu. Que é igual a, então, abre parênteses, 0,5. Por que eu estou pondo esse parênteses, né? Para garantir que a base seja o número 0,5. Elevado a este valor aqui, ó. E vou pressionar Enter. Pronto, ó, né? E aí, arrasto isso aqui para baixo, ó, né? E aí, a gente tem, portanto, né? 0,5 ou meio elevado a menos 3, meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 1 e assim por diante. Vamos transformar isso aí em pares ordenados. Vou pôr igual a, aí abre parênteses, A2, vírgula, B2. Pressionei Enter. Olha só, já apareceu aqui no plano cartesiano, né? Vou arrastar aqui para baixo, ó, pronto. Desenhei o gráfico de meio elevado a x, ou seja, como a base é menor que 1, então o gráfico dessa função, ó, é um gráfico decrescente, ao contrário do primeiro que a gente fez, que era um gráfico crescente. Quanto maior o x, maior o y. Aqui, quanto maior o x, menor é o y. E aí, esboçando esse gráfico aqui, ó, vamos colocar que é igual à função 0,5 elevado a x. Enter. Tá aí, ó.
ele esboçou o gráfico da função meio elevado a x. Viu? É esse gráfico decrescente. Notem, portanto, eu não falei no primeiro, né, que o conjunto imagem, tanto daquele primeiro gráfico que a gente fez, como esse gráfico, ou seja, os valores de y, né, variam de 0, sem incluir o y igual a 0, até mais infinito. E o domínio é o conjunto dos reais, tanto nesse caso quanto no outro, só que no anterior o gráfico era crescente, aqui o gráfico é decrescente. Portanto, quanto maior o valor de x nesse caso, menor o valor de y. Beleza? E vamos fazer um último gráfico aqui, né? Deixa eu criar um arquivo novo, não vou gravar, né? O último gráfico aqui, ó, vou colocar valor de x menos 3, menos 2, mesma lógica. Um gráfico com uma função um pouquinho diferente. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular, deixa eu escrever aqui em cima, ó, né? 1 mais, né? Vamos fazer 1 mais 2 elevado a x, tá? Ixi, ele já esboçou pra gente ali, né? Então, olha só o que acontece com o gráfico da função. Deixa eu mostrar os eixos, tinha esquecido, mostrar a malha. Olha só o que acontece. Esse é o gráfico da função 1 mais 2 elevado a x. Ele fez direto, né? Ó. Vamos marcar os pontinhos aqui. Ó. Vou pôr igual a 1 mais 2 elevado a essa célula aqui, ó, A2. Tá vendo? Vou arrastar aqui e já vou pôr o par ordenado. Igual a par ordenado, x valendo isso, vírgula, y valendo isso. Enter e vou arrastar, ó. Pronto, tá vendo? Ó, deu certinho o gráfico, né? Então, quando a gente está esboçando aí o gráfico, a gente pode ter 1 mais 2 elevado a x, ou 2 elevado a x menos 1, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó, 2 igual a 2 elevado a, abre parênteses, x menos 1. Tá vendo? Ó? Ele esboçou o gráfico de y igual a 2 elevado a x menos 1. Opa, deixa eu mudar um pouquinho aqui. 2 elevado a x mais 1. Né? Mais 1. Tá aqui, ó, né? Então, a gente pode esboçar também vários gráficos no mesmo plano cartesiano. Deixa eu pôr o 2 elevado a x que eu já tinha feito antes. 2 elevado a x. Enter. Tá vendo? Então, a gente pode pôr aí no mesmo plano cartesiano vários gráficos aí, né? Enfim, a gente pode comparar essas curvas, achar pontos de intersecção e assim por diante. Belezinha? Então, eu espero que vocês tenham, né, pegado a ideia aí, né? E, com base nisso, vocês são capazes de fazer a tarefa dessa aula 67 e fazer as atividades que eu vou propor para vocês aí no Moodle. Qualquer coisinha é só, né, me escrever. Abração aí, pessoal. Até o próximo vídeo.